pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biosfera Podcast, o seu podcast do campo e das energias renováveis. E você já sabe, se tá por aqui, curte, compartilhe o nosso conteúdo, manda aí no grupo do WhatsApp, manda no Instagram. Nós estamos em todas as redes sociais, em 5, na verdade. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no Spotify, você pode ouvir a gente também, e aqui no YouTube. Vou falar agora com meu amigo Ricardo Mourafé. Ricardo, tudo bem? Como é que nós estamos? Feliz com a doçura do mel hoje. Ricardo, você gosta de mel, Mavi? Não muito, eu sou suspeita assim com mel, sabe? Tem uns que nem tanto, tem outros que me agradam mais. Eu não sei diferenciar mel. Tem uns, por exemplo, tem uns que o pessoal chama de mais apurado, que eles são assim mais escuros. Eu provo dele, eu não gosto, porque me remete àquele remédio da infância que o avô da gente empurra na garganta. Colocando essas coisas na cabeça, Aí tem uns mais assim, mais agradáveis. Aí às vezes o mel cristaliza também, né, Mavi? Aí como é que faz? Fica aqueles pedaços aqui. Por que né, Mavi, que acontece isso? E já que você entrou no assunto, a gente conhece o mel, a gente sabe que o Piauí é um dos maiores produtores de mel do Brasil. Destaque. Mas você já ouviu falar em sommelier de mel? Pois é. Nossa entrevistada de hoje sabe bem, né, desse assunto. A Tereza Raquel, inclusive, eu encontro ela muito por aí, viu? Ela roda muito. Encontrei com ela na Feira do Empreendedor do Sebrae. Tereza, me dá teu telefone, eu preciso te entrevistar. Foi desse jeito a história, tu lembra, Tereza? Aí ela me deu o telefone dela e disse, aí tá bem aqui a Tereza agora. Aí depois eu encontrei com ela na Expoap, a gente conversou rapidamente, né? A gente queria que ela participasse de um podcast que a gente tava lá também, não deu, mas deu para cá. Então seja bem-vinda ao Biosfera para falar um pouquinho dessa tua profissão, desse teu trabalho com o mel. Quando eu li nas redes, eu vi nas redes sociais, fiz uma pesquisa com a Mavi aqui, e assim, muito diferente, porque você tem um sommelier de vinho, você tem sommelier de várias coisas, mas de mel você foi a primeira do Brasil, eu estou enganado? Isso, eu fui a primeira sommelier de mel do Brasil. Primeiro eu fiz o curso online, né, na época da pandemia, que não podia viajar, depois fui para a Itália fazer o avançado. E aí comecei, mas como eu falo sempre, eu não quero ser a única, né? Eu quero ser a primeira, e a primeira eu já sou. Aqui pelo Piauí, graças a Deus. E como é que é esse negócio de prova o mel, é isso? Explica pra gente. Isso, nesse curso a gente aprende a fazer análise sensorial de méis, né? A gente estuda, na verdade, os méis da Europa, né? Mas a gente aprende a técnica e o conceito de mel de qualidade e o que é que a gente vai ter que investigar, por exemplo, o que é diferente, por exemplo, na análise de um vinho e de um mel. Você tem a parte sensorial que é comum a todos, mas você tem que avaliar as características de um bom vinho, as características de um bom mel, que variam, né, de acordo com a matéria-prima. Então, a gente aprende a fazer essa avaliação, aprende a identificar também a parte divertida, né, que é de você perceber quais são as notas que o mel pode apresentar. Assim como o vinho, né? Tem mel que pode ter gosto de chocolate, mel que pode ter gosto de caramelo, de rapadura, e não é falso. Pode ser, então é muito sensível, é muito diferente você trabalhar. E por que aparecem essas diferenças? Assim, é a origem botânica, né? De acordo com o que a abelha vai comer, ela vai visitar as florzinhas, então cada flor tem um néctar que dá um sabor diferente para o mel. Por isso que ele varia de cor, então tem méis mais escuros, méis mais claros, e aí ele varia de acordo com a flor que a abelha usa o néctar e o pólen para produzir o mel. Você lembra que lá na Expoap mesmo, alguém, também voltada da apicultura, voltou pra gente e disse assim, olha, a gente descobriu uma abelha agora que ela produz um mel que tem gosto de queijo. Eu fiquei, tem gosto de queijo o mel da abelha? Foi mesmo. Tem. E pode? Pode, mas é sem adição de nada, né? Se ele não tiver adição de nada, aí realmente pode sim, pode sim. Enfim, são variedades que se pode utilizar, estratégias para tornar o mel diferente e atrair cada vez mais pessoas, é isso? Isso, a gente consegue variar a cor, sabor, utilizando o manejo das abelhas no campo. Então, se a gente colocar as colmeias numa área que tem certa flor, ele vai ter a predominância do sabor daquela flor. Então, você consegue controlar de acordo com o caderno das floradas, né? Época do ano, sazonalidade de cada flor. E aí você consegue controlar, né? Mais ou menos isso aí. Mas claro que a abelha não tem cerca, né? Então, obviamente, ele não vai ser 100% de uma flor, mas ele vai ter uma predominância daquela flor, de um sabor de uma flor específica. Quando ele não tem predominância, só para finalizar essa parte, quando ele não tem predominância, é o que a gente chama de mel silvestre ou de florada mista, porque quando tem várias flores no campo, que não tem uma predominância de uma só, e aí você chama isso de silvestre, que aí você não consegue dar uma predominância de um só, de uma origem só.
A gente começou já no bom, mas eu tenho uma curiosidade que volta um pouquinho antes, né? Você é a primeira sommelier de mel do Brasil. E você, ela é nossa amiga, Ricardo, jornalista, Sim. né? E aí, como foi que você decidiu abrir os olhos para esse mercado tão pioneiro, né? Como foi que clareou essa ideia assim na cabeça? Tudo começou, sou filha de apicultores, né? Meu pai é apicultor desde 83. Ele fundou a minha empresa, a Bimel, em 91. Né? E aí, então, eu sou a segunda geração, passamos por sucessão familiar. Só que, né, eu nem gostava muito de mel, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Comecei a gostar de mel quando eu me mudei para São Paulo. Comecei a trabalhar numa revista de agro, né? A revista Globo Rural, por 3 anos. Me formei em jornalismo lá e acabei ficando. E aí eu comecei a prestar atenção em como que o agro é pujante, assim, sabe? O o mercado, e olhar para o trabalho do meu pai de uma outra forma e ver, por exemplo, que eu achava que ele cobrava muito injusto, assim, era muito pouco que ele cobrava pelo trabalho que eu via ele fazendo, que eu cresci vendo ele fazer. Então eu me interessei, comecei na parte de comunicação, né, claro. E aí na pandemia acabou que eu fui assumindo a empresa, meu pai desistiu da burocracia da indústria. Hoje ele continua, ele continua produzindo o mel para mim. Hoje ele virou meu fornecedor. Junto comigo a gente cria juntos também. Eu também tenho as minhas colmeias. E aí na empresa a gente beneficia esse mel. Então foi assim que começou. Eu não caí meio que de paraquedas. Eu comecei a me apaixonar depois que eu falei, eu quero ir para São Paulo estudar, não quero saber de mato, não quero saber de área rural, quero saber de cidade. Até que eu comecei a trabalhar de novo com a área rural, comecei a vivenciar de novo. E aconteceu que eu me apaixonei. As abelhas são incríveis, o trabalho do meu pai é incrível, assim. E eu quis dar continuidade a essa tradição que a gente está criando na apicultura aqui no Piauí. Olha só que interessante. E como é que eu sei, ou você sabe, né, já que você é expert, que o mel presta ou não, para popularizar logo a história aqui? Como é que a gente sabe? O primeiro passo é você ver se ele tem selo de inspeção, né? A primeira coisa, eu recomendo muito a primeira coisa é valorizar os MEs com inspeção sanitária, que você tem um aval de um órgão que vai certificar se aquele produto é puro, se aquele produtor ele segue as normas de higiene. Segundo lugar, você comprar direto do produtor, de um apicultor que você sabe que tem as colmeias, mas isso, quando eu digo que você sabe, é você conhecer mesmo, você vê ele de macacão, você vê ele levando esporada, não aquele cara que você está na beira da estrada e pergunta, é você que é o apicultor? Ele vai dizer que é, né? Ou que ele é um amigo dele. Está só revendendo. Isso, né? e às vezes não é mel, né? Às vezes é falsificação. Então, acho que para você saber, é saber realmente a origem, se preocupar com a origem do que você está comprando. Porque a gente tem muita falsificação. Muita mesmo. Assim, o mel é o terceiro alimento mais falsificado do mundo. E aqui no Piauí, mesmo sendo terra do mel, a gente encontra muita falsificação. Como é que a gente diferencia, assim, né? a gente popular? Porque você deve ver de cara, né? Sim, eu consigo pelo cheiro, mas, por exemplo, até isso é complicado, porque eu já encontrei mel, a gente já vendeu mel, que é o mel de Camaratuba, lá de Simplício Mendes, de um produtor colega nosso, que o mel tem gosto de rapadura. Mas quando você come, você sabe que aquilo ali não é açúcar, mas ele tem aquela nota que lembra um pouco aquele fermentadinho de rapadura, né? E aí não é falsificação, é mel. As falsificações que eu já encontrei que são realmente falsas, que eu já tive comprovação de outras pessoas, análise em laboratório, tem gosto daquele pirulito que vendia na praia da Atalaia, aquele que é um guarda-chuvinha, que você mordia, grudava no dente, faltava arrancar. Então, aí ele tem gosto daquela parte de açúcar, de pirulito, tanto que ele tem um azedo, que eles colocam limão. Essas falsificações, geralmente, eles usam açúcar invertido, xarope, às vezes algum amido, né? Algum xarope de algum amido. Então, por exemplo, xarope de arroz, xarope de milho, glucose. E aí, para poder dar aquele agridoce, meio azedinho que alguns méis têm, eles colocam, tipo, limão, chá de algum pau, alguma casca, para dar esse gosto mais herbal. Enfim, são várias formas de falsificação. E representa perigo para a saúde de quem consumir, por exemplo? Com certeza. Até os méis que são méis de abelha mesmo, assim, que são vendidos na beira da estrada, a gente não recomenda também. Por que o selo de inspeção? Porque às vezes pode até ser mel de abelha mesmo, mas assim, às vezes é tirado no meio da natureza, que já mata as abelhas, né? Ou seja, já não é sustentável. E outra coisa, ele não consegue ser centrifugado como um apicultor faz, né? Que coloca nos quadros, você depois colhe esses quadros, coloca na centrífuga, né? E você consegue extrair só o mel. O mel da natureza, né, que eles tiram, que eles chamam de mel do oco, eles vão lá, pegam, matam as abelhas e espremem tudo junto. Então, quando espreme tudo junto, espreme a abelha junto, então vai o veneno da abelha para esse mel. Espreme larva, que também tem um alto conteúdo desse veneno.
Então vai toda a impureza e você também não sabe se ele lavou a mão, né? Às vezes ele tira lá no próprio mato, então vai pedaço de areia, de esterco. Enfim, são várias problemáticas que a gente tem com esse mel que não é inspecionado, né? Por isso, assim, quando eu recomendo para comprar mel, é comprar o mel de empresas, né, que são certificadas, que tem um selo arte, por exemplo, o CIE, que é o nosso estadual, o CIF, que é o selo de inspeção federal, o CISB, que também é nacional. Então, tem vários selos que garantem a qualidade, né? E o Piauí tem várias marcas, não só a nossa, né, que são líder em qualidade. A gente representa muito bem como cadeia apícola aqui o nosso estado, nacionalmente. Inclusive, o mel piauiense, Mavi, eu estava lendo há algumas semanas, sendo exportado, né? E sendo bastante elogiado fora, né, do Brasil. Isso, nós somos o maior exportador de mel, né? A gente oscila, às vezes não é sempre o primeiro produtor, mas oscila entre segundo, terceiro até o quinto. A gente nunca sai, depende muito das mudanças climáticas, né? Sim. A sazonalidade do mel. Mas a gente é muito conhecido e valorizado no mundo pela produção de mel orgânico. O Brasil é o maior exportador de mel orgânico do mundo. E se a gente tem esse cargo, né, esse dado, pelo menos se eu não estiver enganada, mas a última vez que eu vi foi isso, isso se deve muito ao Piauí, já que a gente é o maior exportador e a gente tem uma produção orgânica muito bem organizada. Nossa característica de volume e de qualidade vem muito das cooperativas, que a gente tem muita, né? Acho que a gente só consegue esse resultado porque são vários microapicultores que juntos conseguem um volume e uma qualidade através da transferência de tecnologia, né? Através da Embrapa, do Senar, de outros órgãos que transferem, né, essas tecnologias para aprimorar a nossa qualidade e a produção orgânica. Então, com cooperativas, você consegue atingir esse volume e essa qualidade orgânica que, nossa, no Brasil é muito valorizado. Mas ainda tem, na minha opinião, como sommelier e como apicultor, ainda falta um caminho muito grande para a gente agregar valor. Porque por mais que o nosso mel tenha muita qualidade, ele seja muito gostoso, ele ainda vai muito para o exterior, para blends. Sim. Ele ainda não vai como um mel do Piauí, como a gente tem potencial de ser. Mas é um caminho longo. Por exemplo, o café está conseguindo fazer isso aos poucos, né? Com mel de Minas Gerais, mel de São Paulo. Ainda está começando com o mel do Brasil, né? Então, a gente não sai, às vezes, nem com o mel, ou com o café do Brasil. Então, sair como o mel do Brasil é difícil também, né? Então, já vai como um mel para blend com outros países. Mel da Índia, mel da Ucrânia. E a gente tem potencial de levar o Brasil com um mel de mesa, né? Como a gente chama, um mel com origem, com uma qualidade mesmo assim, premium, e uma seleção, um trabalho que é muito multidisciplinar, né? Mas que tem todo o potencial para ser feito aqui no Piauí. Mas não deixa de ver para os outros meios de outros países. Estados? Não, né? Com certeza não. A gente, pelo contrário, a gente tem muita qualidade referente a essa diversidade botânica, né? É o que eu falo. Eu fui para a Itália aprender os meios da Europa, eles têm 22 floradas mapeadas, mas é mapeada basicamente para a Europa inteira. Vamos mapear 22, acho que só no Piauí. Entendeu? Então, para a gente trabalhar esse pedigree, assim, esse terroir, na verdade, não é nem pedigree, esse terroir do nosso mel, ele tem um caminho de pesquisa primeiro, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar porque é uma qualidade maravilhosa de muita diversidade, mas para também você estudar, mapear, é complicadinho, é muita coisa para estudar. Mas é o que vai transformar a gente em mais qualidade ainda, né? Referente a esse estudo da botânica. Tem uma pesquisa, Mavi e Tereza, na Universidade Federal do Piauí, inclusive eu tive a oportunidade, eu não me recordo agora o nome da professora, não sei se era Juliana, onde você falou de mudanças climáticas, e ela manifestava... A professora Juliana Bendini. Isso, essa. Maravilhosa, adoro ela. E ela conversava comigo, Mavi, ela estava muito preocupada com as mudanças climáticas, todos nós estamos, né? E como isso afeta a cadeia produtiva do mel. Nós já tivemos casos de colmeias nossas que foram para, momentaneamente, outros estados, Maranhão, por exemplo, da federação, por conta das condições climáticas, depois trouxeram de volta, ou seja, é toda uma logística, né? Sai do Piauí, vai para lá para poder proteger e volta de novo. Você tem essa preocupação também? Você observa com cuidado para essa questão do clima que está mudando, que está atingindo as colmeias? A gente tem um caso muito grave que aconteceu ano passado, né? A gente, em 2023, nessa florada agora que está acontecendo do Marmeleiro, a gente colheu 5 toneladas. E quando foi em 2024, a gente só colheu 600 quilos. Olha isso. De 5 toneladas para 600. Então, a gente teve uma queda absurda, porque não tinha abelha no campo.
A gente não via a abelha passando, a gente não tinha abelha no campo. Nem o pessoal que tira a abelha no mato, assim, diz que não achava enxame. Nem, assim, nativo. Grave. Então, foi muito grave. Na época, eu gravei um vídeo no Instagram comentando. E esse ano, a gente tá ali preocupado, né? Eu tô indo amanhã, né? Para fazer o manejo final, para esperar essa safra que tá vindo. Um pouco mais positivo que o ano passado. Mas ainda assim preocupante, porque teve muita demora. Hoje mesmo eu falei com o pessoal da Comap, da Cooperativa Mista de Apicultores lá de Simplício Mendes, e eles me relataram que ninguém tem mel, ninguém está com estoque de mel e ninguém está tendo chuva lá no começo, né, em Picos, na região de Picos e Simplício Mendes teve muita chuva em janeiro, mas em fevereiro basicamente não choveu. E assim, o problema é que se você tem um veranico no meio da uma floração, a flor ela cai antes dela ser polinizada ou dela dela fornecer o néctar e o pólen para as abelhas. Quando isso acontece, é um problema. Outra coisa que ela me relatou, a Janete, lá da Comap, que os apicultores de lá da região estão relatando muita borboleta amarelinha, que elas sobrevoam à noite. Então, quando chega de manhã, não tem mais néctar nem pólen para as abelhas se alimentarem. Então, olha quantos fatores os apicultores têm que dar conta, né? E como que isso é sensível às mudanças climáticas, porque se aumenta a temperatura, você tem mais eclosão desses ovos de borboleta à noite, então você cria um ciclo e é muito complicado. Então, né? realmente é preocupante, né? É preocupante. E aí, em relação às migrações que você falou, sim. Isso não necessariamente pelas mudanças climáticas, isso é uma logística que os apicultores fazem para ter floração o ano todo. Então a gente faz parte, a gente migrava mais, hoje a gente está ficando mais cansado, que é muito puxado, né? Imagina, são as 9 viagens de 280 quilômetros cada trecho para levar 450 colmeias. Em cima de um caminhãozinho, que é pequeno, a gente só tem logística de um caminhãozinho pequeno, e isso tem que ser feito de madrugada, porque tem que acordar de manhã, as abelhas já estarem no campo. Então, é tudo de madrugada, é uma balada, né? Você sai de um lugar de noite, bota tudo em cima do caminhão e leva para outro lugar. Então, isso é feito não só para as mudanças climáticas, mas sim para a logística de ter mais de uma colheita, mais colheitas no ano, e também para não perder os enxames, para quando vier uma florada mais forte, você ter os enxames fortes, né? Porque às vezes tem gente que alimenta para não ter esse trabalho de migração, mas em compensação você também não colhe, né? Porque você se alimenta artificialmente, aquilo não é considerado mel, então você não colhe, não é comercial. Vai mais para o Maranhão, Ceará, para onde é que vai? Tem gente que leva até para o Pará. É sério? Sim, eu tenho um colega nosso que cria lá perto da gente também, lá na região de Alto Longar, e ele leva para o Pará, as dele. Só que isso também é um problema. A gente sempre quando migra na Abimel, a gente migra no Piauí. Quando a gente não acha um lugar bom para migrar, a gente não migra para outro lugar. Por 2 motivos. Primeiro, que nossa missão é trabalhar só mel do Piauí. Eu não quero trabalhar com outro mel. Tem gente que liga, vocês querem mel aqui do Ceará, mel do Pará, mel de não sei o quê? Não quero. A gente só quer mel do Piauí. E segundo, porque a gente tem notado, e a professora Juliana tem relatado muito a observação de quando migra para esses lugares, acaba trazendo doenças, como a varroa, né? Que a varroa é um carrapato que dá na abelha, a abelha tem carrapato. Meu Deus. Sabia disso, Ricardo? A abelha tem carrapato. Sim, é um tipo um carrapato da... No voluntariado que eu fiz para treinar uma IA, a gente fazia a contagem desses carrapatinhos de abelha, né? A varroa. E a gente, até muito tempo atrás, a gente não tinha casos muito graves, não precisava de um controle biológico, nem nenhum tipo de manejo. Acaba que já tem relatos de infestação no sul do estado de pessoas que migram, que estão trazendo essa praga para cá. Então, até essa migração ela tem que ser bem feita, bem planejada, bem controlada, para não trazer risco fitossanitário aqui para a gente também. Né? E esse carrapato mata mesmo, enxame, e se espalha rápido? É perigoso? Não, depende. Assim, se o enxame estiver fraco, né, elas não conseguem fazer o controle delas mesmas controlarem, né? Mas quando o enxame está forte, eles conseguem tudo. Então, não é sempre que tem que ter algum tipo de controle e tal. É só quando tiver uma infestação acima de 15% na contagem de abelhas versus contar a varroa em si, né? Uma proporção mesmo, porcentagem. E aí você consegue ver a infestação e se precisa ou não desse medicamento. Mas, em geral, não é tanto assim, não. Mas já tem casos de alguns apicultores relatando necessidade de uso de remédio, de maior manejo, o apicultor em todo o estado ele tem que ficar de olho, né, para ficar vendo, porque esse carrapato ele vai na larva, então mata as larvas e também mata algumas abelhas adultas, né?
Mas isso depende muito da força do enxame. Tudo. E Marvi, são centenas e centenas de famílias e de empresas também que sobrevivem, que têm emprego e renda através do mel. Aí você imagina, como ela falou agora da queda da produção, como que atinge também as pessoas, né, que precisam produzir para vender, para ter o dinheiro para fazer esse ciclo de novo. Sim, e tem muita demanda. Na verdade, a gente não está conseguindo atender realmente. Então, e tem risco de não ter esse mel, né? Porque tá muita gente relatando esses veranicos que estão realmente quebrando a safra. Então, a gente pode esperar aí o mel. E muito vai para exportação. Então, no mercado interno, vai ser um Deus nos acuda. Nossa. Mas é isso, assim, é esperar que, com as mudanças climáticas, se a gente não fizer nada, o mel vai ser cada dia mais um artigo de luxo. E mais caro, mais raro, mais caro. Mais caro, né? Infelizmente. Você falou que no ano passado vocês tiveram redução de quase 10 vezes, na verdade mais de 10 vezes, né? Sim. Da produção de vocês. Esse ano, o cenário já é um pouco mais otimista? Vocês dependem de muita coisa ainda? Como é que tá? A gente está na fase final, como a gente chama de encher as melgueiras, que é a parte lá de produção do mel. A gente está com uns 250 colmeias em campo, um pouco sem uns 200 menos, sei lá, sou de humanas. Tem umas 100 menos aí, que a gente poderia ter colocado a mais, né, no campo, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, tirar. Mas, por exemplo, outro problema que o apicultor enfrenta é a questão de roubo. A gente tem na nossa região roubo de nossos enxames. Então, a gente, além de trabalhar que nem um condenado, levar esporada, ainda vem um bonito pegar a nossa produção e roubar. Assim, a gente, no ano passado, teve um prejuízo de R$25 mil, que ele roubou um apiário inteiro. E se a gente for botar custo de cera, custo de mel, agregando valor, agregando tudo, a gente teve um prejuízo de uns 20 mil, 25 mil. Caramba! E aí, interior, a polícia tá atrás, né? Mas aquela coisa. Então, além de tudo, a gente tem que vigiar ainda as pragas humanas aí. Gente, não! Infelizmente. Muito bem, vamos lá. E não é uma coisa só nossa, infelizmente, né? A gente tem muito relato de pessoas que têm esse problema também. Então, a gente tem que ficar de olho no clima, de olho na produção, de olho nas abelhas, no preço do mel, meu Deus do céu, na qualidade, no mercado. É o corre, viu? É o corre do dia a dia. O corre diário. Nós temos mel de abelha com ferrão e sem ferrão, e tem diferença? Que é a pergunta do povo. Sim. A diferença básica é a questão da umidade, né? Você percebe que o mel de abelha sem ferrão ele é mais líquido mesmo, tanto que alguns têm que ser preservados em geladeira, diferente do mel convencional. Né? Por isso que ele cristaliza quando o pessoal bota o mel de abelha com ferrão dentro da geladeira. Eu já vi que você vai puxar esse assunto aí. Então, a gente tem isso. A diferença maior. E eles são mais fermentados. Então, eles são tipo azedinhos. Tem muita nota de frutas como maracujá. Eu sinto muito nos mel de abelha sem ferrão. Já os mel de abelha apis, né? Como são as italianas, europeias, né? As Europa, como diz no interior. A gente tem mel mais concentrados, mais densos, que é a característica mesmo da abelha. Mas aí pode variar, além da espécie, né? Varia também com as flores, como eu falei mais cedo. Olha, eu tenho curiosidade. Mel estraga? Porque o povo do interior diz que mel não estraga. Tem esse negócio mesmo. Vou falar isso. Se você não armazenar direito e não for higiênico, você pode estragar, sim. Outra forma de estragar, descristalizar ele no micro-ondas. Você pode separar as fases do mel, da parte da água e da parte do açúcar. E aí, você, concentrando essa água, você cria um ambiente que os micro-organismos podem se reproduzir, fermentar ou estragar o seu mel. Mas, assim, o mel bem armazenado, ele não estraga. Tanto que, se você vir, por exemplo, um mel perto da validade para vencer no supermercado, pode comprar, se ele tiver lacradinho, sem nada, assim, pode comprar sem culpa, que ele vai demorar aí o tanto que você conseguir cuidar do seu mel. Mas ele não estraga, não. Tanto que acharam, né, nas tumbas de Tutankhamon, o mel, foram fazer análise biológica, microbiológica dele, ele é um mel comestível. Você não vai comer porque é um artefato arqueológico. Sim. Mas ele é um mel que poderia facilmente ser comido. Inclusive, na minha coleção, na minha meloteca, eu tenho um mel da Austrália que ele foi colhido em 1965. Foi colhido, ele é um ano mais velho que minha mãe. Foi colhido em 1965. E aí, no curso lá da Itália, uma menina da Austrália levou, que ela tinha ganhado de uma colega dela. Ela ia deixar lá. Eu falei assim, você vai deixar isso aqui? Eu falei, não, para me dê, minha filha. Aí eu tenho um potinho desse tamanhozinho.
É um mel muito escuro e como todo mel que vai envelhecendo, ele vai ficando com gosto de xarope. Então ele não tem gosto assim muito especial, não. Assim, é um gosto meio... Aí tu tem guardado esse tanto de mel lá no... Eu tenho mais de Na 100 tipos de meloteca. tel. Mais de 100 tipos de mel Caramba. pra Tu estudo. deixa eu fazer Eu visitação, já ia pessoal. dizer, Bora. a gente pode ir lá fazer um vídeo assim. Vamos, eu nunca fiz É nenhuma curioso, matéria. né? É Eu nunca fiz curioso. nenhuma matéria com eles. Eu tenho mais de 100 MEs, assim. Eu recebo MEs de outras pessoas, de outros lugares aí do Brasil. Eu tenho amigos que vão pro exterior e trazem pra mim. Caramba. Meu pai também. Agora eu recebi 2 MEs. Um agora que foi colhido em São Raimundo Nonato, que é um mel muito bom. E eles vão ter agora indicação geográfica do mel de lá. Que legal. E eu ganhei um mel de uma abelha chamada abelha capixaba, mas foi trazida de Goiânia. Então, assim, é capixaba, mas é uma espécie chamada Sim, capixaba. sim. E é um mel azedinho, como todos os mel de abelha sem ferrão. Mas aí o pessoal vai me mandando pra eu provar, eu gosto, assim, de receber. Que legal. Mas, Via, ela já começou a falar aí da cristalização, né? Por que Sim. cristaliza? Tem a ver com o produto? Ou tem a ver porque botou na geladeira? Explica essa história, porque eu acho que essa vibe aí a dona de casa quer saber, o dono de casa, todo Exatamente. mundo quer saber. Olha, essa questão da cristalização é uma polêmica, né? Porque tem muita gente que acha que quando acontece o processo de cristalização é porque açucarou o mel, né? E, na verdade, não foi adicionado nada. Esse é um processo do mel puro. Uhum. Só o mel puro cristaliza. Então, por que ele acontece isso? Os grãos, né, as moléculas de açúcar presentes no mel, que são glicose, frutose e outros sais minerais e tudo, quando você tem um resfriamento, essas moléculas elas se aglutinam e elas vão se cristalizando. E é por isso que tem também diferença. Cada florada ela cristaliza de um jeito diferente. Então você vai ver méis que vão cristalizar como se fosse uma areinha mesmo, uma areia fininha. Fica tipo um ponto de manteiga, ou até só cremoso, enquanto outros ficam um granuladozão como se fosse um demerara. Sim. Sabe? Já Como vi, se fosse um já. açúcar demerara. Então, até isso é uma forma de você saber a origem botânica daquele mel. Né, se você tiver isso mapeado. Então, a cristalização ele nada mais é do que os açúcares naturais do mel, que eles se aglutinam e formam esses cristais. E aí, se você tiver um mel cristalizado, ele é sinal de puro. Uhum. E aí, para reverter esse processo, é só você fazer um banho-maria naquela temperatura de mamadeira, de bem morninho. Porque se você botar muito quente, você pode perder as propriedades medicinais, né, e naturais do mel. E aí você bota bem levinho, até uns 45, 50 graus, na água morninha, até ele diluir. Ou, na época do BR-Obró, eu boto só no sol aqui. Então, bota no sol e derrete e descristaliza assim rapidão. Aqui fica fácil. Aqui no Piauí fica fácil. E só para deixar claro, o mel pode ficar na geladeira ou ele tem que ficar fora, aproveitando essa temperatura ambiente nossa maravilhosa? Meu pai disse que pode guardar na geladeira, mas do lado de fora em cima. Ah, tá. Dentro da geladeira ele vai acelerar esse processo Sim. de cristalização. Porque ele pode acontecer o processo de cristalização até em temperaturas mais altas, dependendo da florada. Tem um mel, que é o mel de bamburral, uma florada que a gente já notou que às vezes ele fermenta ou ele cristaliza dentro do próprio pó, ou do próprio favo, na colmeia. Então, assim, depende da florada também. Tem um ponto de temperatura de uns que precisa de ser mais frio, ou até um pouco mais quente, você tem esse processo de cristalização. Quando eu morei em São Paulo, Ave Maria, eu levava o mel, botava mais escondido no lugar mais quente da casa, mas pela Ainda temperatura assim. ambiente ainda cristalizava. Tem quantos tipos de mel, hein? Que você já falou várias abelhas aí, né? Fiquei Exatamente. curioso Aqui ela falou agora. de 22, É aí do Brasil impressionante. todo, como é que funciona? É Isso muito. aí, não tem como calcular, porque Não assim, dá pra né? mensurar. Monoflorais, você tem um monte, o tanto de planta que existir. E ainda tem as misturas dessas plantas. Então, e a mistura, ela acontece diferente em cada região. Então, tem região do Piauí que você vai ter uma mistura de flores específicas, que é diferente, às vezes, a 300 quilômetros já é outra coisa. Então, só no Piauí, acho que lá na nossa empresa, a gente já vendeu uns 15 tipos diferentes. Caramba! O mel silvestre de inverno, silvestre de BR-Obró, vassourinha, cipaúva, camaratuba, faveira, marmeleiro, angico de bezerro, Tu conhecia? mororó. Nenhuma vez. Nossa, A Mavi só aqui eu já consome. falei A Mavi 9. só consome, ela não conhece nem. Meu Deus do céu. Ela vai falando e a gente vai ficando curioso, né? Assim, você falou que já experimentou vários tipos de mel, conhece vários, tem uns com gostos mais característicos. Qual foi assim, o mais diferente que você provou? Você lembra? Assim?
Ai, tem 2. Um que eu tomei na Europa, que na verdade não foi nem o gosto, foi o cheiro. O cheiro tinha cheiro de curral, assim, um cheiro de cocô. Nossa, de vaca. terrível. Eu juro. E aí ele vai perguntando assim, ele pede pra gente abrir o potinho e fala assim, o que você tá sentindo? Eu falei, nossa, tô no interior do Piauí, num curral. E o cara riu, né, que ele, tipo, realmente tem cheiro de esterco. E é muito gostoso, o sabor do mel é muito bom, mas imagina, você vai comer um mel que tem gosto de esterco, ou cheiro de esterco. E o segundo mel, que foi agora recentemente, meu pai conseguiu um mel que é raríssimo, que é o mel da abelha feiticeira. É uma espécie de abelha sem ferrão que gera um mel alucinógeno. E aí eu fiz fermentar esse mel. Que doideira. Eu não provei ao ponto de ficar nessa doideira. Mas eu provei 6 colheres, que foi o máximo que eu provei. E ele me deixou assim com o corpo dormente. Como se eu tivesse dormente, assim. E aí, ele é muito ruim, ele é muito amargo. Então eu fui mesmo tomar, assim, porque é muito curioso. Ele é um Pela mel... experiência. Pela experiência, porque ele é um mel raríssimo, assim. Ele é... Meu pai vendeu para um colecionador em Brasília, meio quilo dele, 500 gramas, por R$600. Então, 1 quilo desse mel é 1.200. Então, um mel raríssimo. Meu pai só me deu um pouquinho, ele vendeu o resto. E aí eu fui fazer o teste, né, sommelier. Então, eu já fazia muito tempo que eu queria experimentar. Foi uma piada quando eu vi... Quando eu postei no Instagram, todo mundo... Ai, meu amigo mandou perguntar onde é que acha esse mel. Minha gente, esse mel aí não tem nem como vender, porque realmente ele é muito raro. É uma abelha que dá no chão, né? Ela dá dentro de cupinzeiros e tal. Muito rara mesmo. E aí ela dá pouquinho mel. Caramba. Aí é muito amargo, assim. É um gosto bem amargoso. Parece que você tá tomando um remédio. É impressionante, né? Carrapato de abelha, meloteca. Meloteca. E agora abelha que fica em cupizeiro. Não, e aqui ainda sai coisa aqui. Sai Se apertar a coisa, sai Tereza, ela coisa. fala mais coisa. Aí é Tereza, infinito. tinha um pessoal, esse Instagram a gente conhece muita gente, né? Aí uma pessoa me perguntou assim, o Davi, um abraço, Davi. Ricardo, tô achando o mel muito caro. Eu digo, eu não tô acompanhando esse mercado, eu vou... Aí contou que você vinha para cá, tá tendo essa variação mais para alta ou não tá? O que é que tá acontecendo? Vou utilizar aí tua expertise aí nesse setor. Como eu te disse, a questão climática já é uma realidade. E influi, né? Isso. A gente, como empresa Bimel, eu estou conseguindo segurar o preço, mas eu vou ter que, dependendo do preço que eu vou conseguir adquirir esse mel, né? Do meu pai e tudo, que meu pai não analisa para mim, não, minha filha. Meu pai. É preço de mercado. Família negócios à parte. Exatamente. A minha produção é que eu uso na empresa para diluir o preço e reduzir, né? Aumentar a margem da gente. Mas, assim, o que a gente tem conversado com o pessoal de Novo Oriente, por exemplo, no Ceará, que também é bem forte na produção de mel, eles falam no preço bem mais alto. Por conta disso, falta de chuvas ou excesso de chuvas também, não é uma coisa muito boa, porque lava a flor, então também não tem néctar para elas comerem. Mas são os veranicos que têm dado esse problema de menos mel, menos abelhas no campo. Então, provavelmente, vai ter alta. Acaba tendo essas altas. Né? Você estava falando de mel de várias cidades piauienses. Qual é a região que mais se destaca? É a Grande Picos, a semiárido por ali de Picos? É ali mesmo? Assim, depende muito. Porque São Raimundo Nonato, quando fala de exportação, a gente tem vários polos, aí depende muito, cada ano varia. Tem época que é Oeiras, tem época que é Picos, tem época que é Simplício Mendes. Mas toda essa parte sul, ela é mais... referência mesmo na produção, onde tem o maior volume mesmo. E até as exportadoras estão lá. Mas, por exemplo, Picos, a região de Picos já está tão superlotada de apicultores que, então, o mel de Picos, às vezes, não vem de Picos mesmo, vem da região próxima, da grande área. Então, depende muito mesmo, porque varia com a superlotação. Tá, mas, assim, a gente pode destacar Picos, Simplício Mendes, Oeiras... Acho que Floriano. São cidades que se destacam. Né? Sim. Aí aqui na região norte a gente tem Piracuruca, que é muito forte. Aí São Raimundo Nonato também no sul, que é muito forte. Como eu falei, eles vão fazer agora a indicação geográfica para sair daqui como o mel da Serra da Capivara, que é para mapear as características, né? Quais são as características desse mel dessa região. Então, assim, o sul do estado é mais forte, mas aqui na região norte a gente também tem... A gente aqui, por exemplo, a Bimel produz aqui em Novo Santo Antônio, região a 120 quilômetros de Teresina, ainda está configurando na região norte do estado.
E o hidromel? Você já ouviu falar do hidromel, Mafi? Não, hidromel. Mafi. Vamos ter que passar lá na Bimel para experimentar esse negócio. Tem a história do hidromel também? Tem sim. Nós vamos ser, acho que a primeira. Até não estou me atualizando mais, que a gente tinha dado uma pausa necessária por falta de mel. Né, para fazer a produção. A gente passou no edital do Centelha, da FAPESP, aqui no estado do Piauí, para fazer esse primeiro lote de hidromel, para ser a primeira hidromelaria com registro sanitário aqui do estado, do Nordeste, na verdade. Então, a gente montou a 086 hidromelaria. Inclusive, amanhã estou indo fazer a receita com o meu sócio, o nome Jorge. É criativo, viu? É 086, tudo junto, 086. E aí a gente vai fazer vamos fazer dois tipos de hidromel, um com a flor do cipó-uva, que é uma florada que é bem diferenciada também daqui do nosso estado, que ela é bem docinha, vai ser um hidromel mais demi-seco. E vamos fazer o hidromel de faveira, que o mel da faveira de bolota, é um mel que é da característica do cerrado daqui do Piauí, e é um mel amargo. Ele tem notas de café, de chocolate, de anis estrelado, de casca de laranja seca. Ele é bem doidão, assim, esse mel é bem louco. E aí a gente vai fazer um hidromel amargo, assim, mais seco. Né? E aí vamos ter essas duas opções. Amanhã estou indo fazer essa receita. Antes de ir para o interior, eu vou lá. A gente vai fazer em parceria com a NBia, que é uma cervejaria. Né? A gente vai fazer de forma cigana com o nosso amigo Mel, que maravilhoso. Vamos fazer com ele lá. Vai sair com o registro do mapa com eles lá. Caramba, né? Depois a gente vai fiscalizar para ver o gosto desse hidromel vai novo ter os primeiros brindes, a gente tem que chamar você, com certeza. Em breve estaremos brindando com hidromel. A gente está com o tempo corrido, né, Mavi? Sim. Mas o projeto social, eu sempre gosto de falar dos projetos sociais, porque são importantes também, né? Acho que toda empresa teria que ter um setor para isso. Você tem um Colmeia Nova, né? Me parece que ele deu uma parada, você quer reativar, é isso? Isso. O Colmeia Nova, como é que ele funciona, né? A gente presta consultorias para apicultores, pessoas que querem iniciar, ou apicultores já intermediários. Se ele quiser começar do zero, né? Começar a criar. E aí, a partir desse investimento que a pessoa faz, uma parte vai para apicultores. A gente faz um fundo social para ser investido com outros apicultores da região desse cliente. Então, por exemplo, você tem seu sítio, você me contrata, e aí, num raio de 150 quilômetros, tem uma pessoa que mexe com a abelha lá perto. Então, a gente vai lá, pergunta o que é que ele quer aprender e tudo, e a gente vê como é que isso se encaixa, até para você ter, por exemplo, a mão de obra qualificada perto de você, né, estreitando esses laços com a comunidade, e aí você tem essas parcerias. Então, a gente cria esse ecossistema de inovação da apicultura. A gente faz também, por exemplo, invase para terceiros, né? Então, se você é um apicultor e quer fazer a sua própria marca, mas não quer montar uma indústria, mas também quer vender sua marca no supermercado, que exige a fiscalização, a gente faz o invase para terceiros para que isso consiga fazer com que o apicultor agregue valor. Entendi. Né? Você trabalhar com matéria-prima, né? No setor primário é diferente de você ir para agregação de valor. Então, para fortalecer a cadeia da apicultura, porque a Bimel tem a Bimel que se paga, né, como empresa, mas tem a Tereza que se realiza como entusiasta na apicultura. Então, o meu trabalho de sommelier de mel, eu aplico muito na Bimel, mas a Bimel virou meu laboratório. Entendi. Sabe? É como eu testo as minhas inovações, eu testo a aceitação do povo, eu testo minhas ideias mirabolantes e depois eu ofereço esse serviço para os outros apicultores, né? Então, a Tereza e a Bimel está disponível para agregar valor à cadeia como um todo. Então, não só através do Colmeia Nova, mas também nessa parte do invase, né, que também entra no Colmeia Nova, na verdade. Essa parte de análise sensorial dos méis, que eu faço como sommelier, que é para poder dizer, olha, você pode vender... Eu consegui vender mel amargo, né? Esse mel amargo da Faveira é uma coisa engraçada, contando brevemente, que é um mel amargo, ninguém colhia porque achava que não ia vender. Hoje tem a cliente da Bimel que só compra se for esse mel da Faveira, que é amargo. Não é aquele amargo ruim, é um gosto como se fosse um chocolate amargo. Então tem um público para isso, né? Eu consegui desenvolver. Caramba. E é muito gostoso. Eu adoro esse mel. Desconheço. Olha aí, talvez seja o meu tipo de A gente mel. tem em estoque. Isso. Eu gosto de mel, eu só não sei qual. Exato. Eu já tive pessoas que falavam isso, que até me conhecer, não gostavam de mel. E todo mundo que me conhece diz que não come mais mel da mesma forma. Meus amigos, quem eu vou conhecendo. Mano, se a pessoa troca ideia comigo 5 minutos, eu já entro no hiperfoco de apicultora. Aí a pessoa vai perguntando, eu vou respondendo. Então,
É muito assunto. Abelhas, como a gente teve aqui nesse papo curto, a gente já falou de vários temas relacionados, né? Até de carrapato de abelha. Exatamente. E o mel engorda? Ah, sim, o mel é um açúcar, né? Ele é fonte de energia, apesar de ser uma fonte mais saudável do que o açúcar Tem que saber de dosar, cana, né? Você tem que saber dosar, que ele é um carboidrato, né? Tem a minha nutricionista que ela orienta bastante em relação a isso. Que você usa, por exemplo, como um pré-treino, na substituição, né? Para você realmente ter Porque o benefício do mel é porque ele não é só um açúcar também, né? Ele tem enzimas, tem sais minerais, traços de sais minerais que dão muito mais nutrição para o corpo, né? A parte de imunidade, que tem esse potencial aí que o mel dá. Então, o mel é muito bom para a saúde, então mas também você não pode exagerar. Diabéticos, né? Tem que ter a moderação. Por exemplo, de acordo com a orientação do médico, quem tem picos de hipoglicemia, é muito mais interessante que a pessoa coma um mel do que uma balinha de doce, né? Por quê? Porque o mel, quando ele dá o pico glicêmico, ele mantém de uma forma fixa, assim, mais duradoura. Então, você consegue manter sem estar essa oscilação que a cana-de-açúcar faz. Você chupa uma balinha, dá aquele pico, mas logo cai em seguida, né? Então, o mel não. É mais saudável até para um diabético, mas isso, claro, com a orientação do nutricionista, do médico. Olha aí. Perfeito, né? É a parte boa. Pra gente finalizar, né? Vamos voltar para o começo e finalizar com o início. A gente começou falando da profissão, né? Você é sommelier. Você tá vai fazer 3 anos, né? Nesse mercado especificamente de sommelier. Como é que você avalia desse tempo pra cá? Você acha que cresceu? Você acha que ainda tá tímido? Como é que você vê esse mercado? Ainda vai crescer mais? Eu acho que vai crescer mais, sim. Porque, como eu falei para vocês, a gente tem um mercado para agregar valor muito forte. A gente tem como ganhar mais dinheiro com mel, vendendo melhor, entendeu? E, além disso, tem um mercado interno que o consumo é muito pequeno, então a gente acredita que vai ter um aumento quando você tem acesso às dietas mais naturais, né, às mudanças mais conscientes de alimentação, que tem ficado cada vez mais na moda e as pessoas buscando comer mais conscientemente. Eu acho que tem esse mercado. E o sommelier, ele vem para garantir essa qualidade. Já tem outros sommeliers de mel aqui, eu descobri. A gente fez um grupo de sommeliers da América Latina e tem mais 2 brasileiros, só que acho que só um entrou. Mas no mailing lá do e-mail tinha mais 3 comigo. Uma eu já tinha conhecido por internet, que ela tinha pedido orientação para fazer o curso, mas não sabia que ela tinha feito. Então, depois de mim já veio mais gente. Então, tem um mercado enorme para fazer. Quem pode fazer? Chefe de cozinha, os apicultores, até para poder saber para quem vender esse mel. Exportadores, pessoas que trabalham com drink, pessoas que querem trabalhar com mercado exterior, com agregação de valor na indústria, tanto mercado interno como externo. Então, cosméticos, você pode trabalhar também nessa parte de seleção de cada mel, ele tem uma performance diferente para cosméticos. Então, é um mundo assim que você pode trabalhar. E o sommelier não é só comer mel, né? Atestar a qualidade, orientar a checagem de documentos para exportação, qual é o padrão internacional que você tem que atender, de cada país é um jeito, né? Então, tudo isso você pode trabalhar nessa área, mas é muito estudo, cada coisa que a gente tem que comer mel. E o pessoal acha assim que comer mel, vários samples, né, várias amostras de mel, é tranquilo. Eu fui dar um curso em Minas Gerais de 3 dias só, era para ser 4, a gente apertou para fazer em 3. Então, apertei para comer mais mel. Aí tinha uma hora que o pessoal já não aguentava mais, assim. Vocês estão vendo? Mel pela frente. Ser sommelier de mel não é fácil, não é só comer mel, não. É comer de forma concentrada, presente, analisar cada detalhe e buscando os defeitos, as qualidades daquele mel. É muito interessante, mas é cansativo. Na 3ª amostra, você já entoja. Eu expliquei para eles o que é entoja. Eles não sabiam o que era entoja. Eu falei, gente, vocês já estão entojados, não. Porque, haja mel. Caramba, pois, Tereza, muito obrigado pela sua entrevista de hoje. Foi muito enriquecedora, né? E aí a gente tem um bocado de pauta pra gente trabalhar aqui, né? Exatamente, temos umas visitas para fazer agora também, né? Deixa a bola quicando aí pra gente chutar. Contem comigo aí, porque precisar de abelhas e mel, tamo junto. Tereza, muito obrigada. Ricardo, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você pela audiência até aqui e até o próximo Biosfera Podcast.